Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia e Fé, um canal onde há pregações, estudos bíblicos, devocionais, debates, enfim, há uma variedade de conteúdo cristão. Então espero que você curta esse conteúdo, compartilhe, tá? E comente aí se você teve alguma experiência com relação ao perdão, né? Nosso tema, nosso estudo de hoje vai ser o perdão bíblico. Como a gente deve proceder com aquelas pessoas que outrora nos magoaram, nos feriram, né? Feriram profundamente o nosso coração. O físico é o que menos importa. Muitas das vezes é melhor a gente levar um tapa, né, um soco, do que palavras, né, do que ações ou atitude, ou até omissões, né? Então nós vamos ver hoje com base o que é que a perspectiva bíblica diz, o que é que Cristo nos ensinou sobre o perdão. Então o primeiro tópico aí, né, o título da nossa mensagem é o perdão que liberta, né? E a pergunta que muitas pessoas fazem, né, dentro da própria igreja é: como perdoar alguém que me machucou? Como liberar o perdão? Então eu vou deixar um texto aqui, né, um texto-chave que se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então essa é a base. Se você sente dificuldade em perdoar alguém que lhe magoou, que lhe feriu, olhe para si mesmo. Será que Cristo teria perdoado você pelas multidões de seus pecados, se não fosse o nosso Redentor Jesus Cristo, se fosse por causa dos nossos pecados? E mesmo olhando, vendo a multidão de nossos pecados, Ele nos perdoou. Ele foi para aquela cruz de braços abertos, se humilhou, foi humilhado, carregou todos os nossos pecados naquela cruz para liberar o perdão. E muitas vezes nós somos coração duro, né? Coração de pedra, e não confessamos nossos pecados ao Pai. Então, se você sente dificuldade em liberar perdão para aquela pessoa que feriu, não importa qual vai ser aquela reação daquela pessoa, se ela vai te pedir perdão ou não, mas o que importa é que você libere o perdão, porque nos liberta. E quando você guarda mágoa, ressentimento, rancor e não libera o perdão para alguém, mesmo que aquela pessoa não te peça perdão, é como se você segurasse uma brasa nas suas mãos. Isso aqui é uma brasa, carvão, tem aquela que quando você faz churrasco fica amarela? É como se você estivesse segurando por dentro aqui. Por fora parece tudo belo, mas por dentro está tudo queimado, está tudo corroído. E aquilo ali vai causar um dano tremendo não pelo seu corpo, mas para a sua alma, para o seu espírito. E principalmente para o relacionamento vertical com o nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar mágoas e ressentimentos. Perdoar significa obediência e reflexo da graça que recebemos de Deus. Mágoas e ressentimentos, nós somos cheios delas. Muitas vezes a gente magoa também, nós ferimos outras pessoas. E muitas vezes a gente não quer o perdão daquela pessoa, a gente nem pede perdão e nem quer. Por quê? Porque nós somos, infelizmente, pecadores, somos seres caídos. Mas o cristão autêntico, né, eu vou até fazer uma indicação de um dos 3 livros, mas um deles é 9 provas de autenticidade cristã. Então, se você quer ser realmente um cristão bíblico, um discípulo de Cristo, quando você magoa, fere alguém com atitude, com palavra, com ações, não importa, você tem que pedir perdão. Você tem que reconhecer que pecou contra aquela pessoa. Por mais que seja, foi uma brincadeira, isso aqui foi uma coisa de momento. Se você percebeu que aquela pessoa ficou magoada com você, com sua atitude, uma atitude cristã genuína, é você pedir perdão. E você, se alguém te feriu, se alguém lhe magoou, se alguém lhe passou uma rasteira, né, inventou alguma fofoca, alguma fake news, algum boato contra você e feriu, né, na sua integridade, no seu caráter, e aquela pessoa reconheceu que errou e veio lhe pedir perdão, você tem que liberar o perdão. Missionário Ricardo, se aquela pessoa não vier me pedir perdão, libere perdão para aquela pessoa também. Libere perdão, porque Cristo nos perdoou se a gente nem ter pedido perdão. Eu vi no debate, né, um debate teológico aí, né, aqueles que é 30 contra 1. Porque ele me perdoou se eu não quis o perdão. Exatamente.
Ele nos perdoou porque o seu amor é ágape, é um amor incondicional. Claro que a gente tem que confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo. O perdão não é uma opção, mas um mandamento divino. Mateus 6,12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou o modelo, o perdão que concedemos ligado ao perdão que recebemos de Deus. Então está diretamente, o perdão que nós liberamos é o mesmo perdão que nos foi concedidos. Ato de obediência que reflete a graça de Deus. O credor incompassivo, lá de Mateus 18, havia dois devedores, né? O de Lucas 7, 36 ao 47, diz que havia uma dívida impagável. Havia uma dívida impagável, que representa os nossos pecados. Então aquele rei, né, aquele senhor disse: não, seus pecados, essa dívida aí está perdoada. Mas quando alguém estava devendo a ele, ele se recusou a perdoar. Então ele lançou na cadeia, né? Então a dívida espiritual que nós temos com Cristo, tivemos com Cristo, que foi lavado, é impagável também. O credor incompassivo de Mateus 18, ele mostra que havia uma dívida impagável, que era o nosso pecado. Reconhecer a magnitude do perdão de Deus é essencial para estendermos nosso perdão ao outro. Quando nós entendemos que o nosso pecado foram perdoados por Cristo, é aí que nós manifestamos nosso perdão para com outras pessoas. Se nós não entendermos o que Cristo fez na cruz, o perdão de pecados é impossível para você, para mim, para aqueles que com essa palavra estendeu o perdão também para aquelas pessoas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, merecedores da condenação. E Colossenses 2:14 diz: cancelou o escrito de dívida que nos era contrário, removendo e encravando na cruz. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Encravou os nossos pecados na cruz, para que nós pudéssemos também liberar o perdão. Deus não pediria algo que Ele não faz. Ele não pediria para nós sermos santos se Ele não fosse santo. Ele não pediria para nós sermos justos se Ele não fosse justo. E Ele não pediria também para nós perdoarmos os nossos pecados se Ele não houvesse perdoado os nossos pecados. Então, o poder transformador do perdão é isso. É você liberar o perdão mesmo quando você não sente vontade. Mesmo quando aquela pessoa ainda não reconheceu o pecado contra você. O perdão nos libera das correntes do passado, permitindo-nos viver plenamente no presente. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoamos mutuamente. É um passo essencial para a cura e a restauração. É você libertar aquele sentimento de mágoa, de rancor. É a paz e a alegria que você vai sentir quando aquela pessoa lhe magoou, que com o coração duro ali, petrificado, não lhe pediu perdão, mas você libera perdão. Você ora por ela. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: perdoar não significa andar junto. Muitas das vezes é impossível andar junto. Com relação muitas vezes, o marido que é traído, ou a esposa que é traído e perdoa, né, a pessoa, mas não tem como restabelecer o casamento, infelizmente. Há casos que não dá para restabelecer. Aquela pessoa pediu perdão, mas às vezes não quer se consertar. Então aquela pessoa ali, infelizmente, pelo caráter da outra, do terceiro, é impossível caminhar junto. Mas há possibilidade sim de ser restaurado e caminhar junto, como foi o caso de Barnabé e Paulo, eu acho, né, que eles brigaram ali, e cada um foi para um lado, né? Temos exemplos clássicos na Bíblia, né? Então, se você pode perdoar alguém e pode deixar de confiar naquela pessoa. O perdão é uma coisa, a confiança é outra, totalmente diferente. Você pode liberar o perdão, mas muitas das vezes é muito difícil, vamos dizer impossível, você confiar plenamente naquela pessoa. Um exemplo: você confiou um segredo a uma pessoa e aquela pessoa espalhou para todo mundo. Isso causou uma mágoa muito grande. Aquela pessoa não pediu perdão, você liberou o perdão. E aquela pessoa quer se aproximar de você sem ter pedido perdão. Então é bem complicado ser restaurado o relacionamento ali, de amizade e fraternidade. Então, quando você libera o perdão, permite-nos seguir em frente. O exemplo supremo de Jesus Cristo, profundidade do amor divino. O perdão não depende das ações do outro, não é da manifestação do sentimento do outro, e sim do que o Espírito Santo move dentro de você. Ele nos perdoou primeiro e nos chama a seguir seus passos.
A profundidade do amor divino está lá em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo na cruz ali sendo humilhado, já sendo açoitado, cravado os pregos na sua cruz, a coroa de espinha, dado vinagre de beber, e ele mesmo assim diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que nós possamos experimentar a liberdade e a paz que somente Ele pode proporcionar. Então, o perdão é isso. Mesmo quando você não tem vontade, mesmo aquela pessoa lhe ferindo ainda, pode haver casos de aquela pessoa ainda no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, na igreja, e está lhe perseguindo. Isso pode vir de um pastor, isso pode vir do irmão, de uma irmã. Infelizmente, há casos desse jeito, desse tipo na igreja, de perseguição espiritual, de opressão espiritual. E você chegar a um ponto que você não consegue estar no mesmo ministério e pede transferência para não pecar. Então, mas você tem que sair liberando o perdão para aquela pessoa, para aquele irmão, atando o relacionamento, perdendo, reconciliando ali, né? Então tem que fazer o possível para haver a reconciliação. Em muitos casos, às vezes não há. Muitas vezes, pelo pecado, aquela outra pessoa não reconhece o seu pecado, não reconhece que errou, pelo seu orgulho, pela sua soberba, e está ali, polida, com o coração petrificado, e não assume o seu erro, o seu pecado. Infelizmente, a pessoa, para não pecar, para não andar em contenda, não causar um atrito, o correto é a pessoa pedir, né, transferência de ministério ou de departamento, enfim, fugir do pecado, né, como fez José. Então, o perdão é isso. Que possamos reconhecer que perdoar aqueles que nos machucam é difícil. Que nós possamos reconhecer isso, não é fácil. Assim como amar é uma escolha, perdoar também é uma escolha. Você escolhe perdoar, mesmo aquela pessoa não merecendo, mesmo aquela pessoa não se arrependendo. Nós escolhemos perdoar, assim como Cristo nos escolheu, nos amou, ainda nós sendo pecadores. Através do Espírito Santo somos capacitados a perdoar assim como fomos perdoados. Liberar o perdão e experimentar a liberdade que só Ele pode dar. É somente Cristo. Uma pessoa no mundo, é muito difícil também liberar o perdão nesses casos. Pode haver uma humildade, né, pessoal, tudo pode, mas é muito difícil. Se para o cristão que tem o Espírito Santo, que tem a revelação de Deus aqui na Bíblia, já é um pouco complicado, é difícil a gente liberar o perdão, quanto mais aquelas pessoas e ainda que andam no pecado, que fazem ainda daquele pecado aumentar ainda mais. É difícil para nós liberar o pecado, mas é uma obrigação, um dever como cristão liberar o pecado. E aqui a gente vai ver alguns passos para nos libertar. Vou colocar na tela aqui esses passos, até para você escrever, anotar e guardar no coração. Primeiro, reconhecer a dor. Não ignore ou minimize o que aconteceu. Honesto sobre os nossos sentimentos. Você tem que ser honesto quando acontecer alguma coisa que lhe fere, que lhe magoa. Salmo 13:1 diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Jó não hesitou em expressar sua aflição em Jó 3:11 também. Ele não hesitou. Então o primeiro passo é reconhecer a dor. Segundo, decidir perdoar. O perdão começa com a decisão não baseada em sentimentos momentâneos. Marcos 11:25 diz: E quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Gênesis 50:20 diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Terceiro passo, orar pela pessoa que lhe magoou. Mateus 5:44. Senhor, não lhe impute esse pecado. Foi assim que Estevão, né, o primeiro mártir, disse: em meio à dor, ele intercedeu por seus agressores, seguindo o exemplo de Cristo. O diácono Estevão disse: Senhor, não lhe impute este pecado. Quarto ponto, buscar apoio. Provérbio 15:22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. A sabedoria compartilhada fortalece nossas decisões. 5. Renúncia ao pecado. Pedir a Deus ajuda. Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus,
porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Davi confirmou a justiça de Deus em vez de buscar vingança. Em 1 Samuel, no capítulo 24, ele poderia ter matado Saul ali, mas ele ele resolveu não imputar o mal, a morte contra ele. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Sexto passo: continuar o processo de perdão. Perdoar é um processo contínuo. Pedro, que negou Jesus, foi restaurado por ele. E quando Pedro indagou a Jesus: então quantas vezes eu devo perdoar, Senhor, aquela pessoa? 7 vezes, né? Ele quis dar um número até... não, Jesus disse: não, 70 vezes 7. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 22. Paciência no processo de restauração. E sétimo, último passo, última dica: meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus dá força e direção para perdoar. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A palavra de Deus nos guia em retidão de vida. Então, se você está aflito, né, por uma mágoa, por alguém que causou uma decepção, né, uma ferida ali, o único meio é liberar o perdão. Aquela pessoa lhe procurando ou não. E o que é o perdão na Bíblia? O perdão, na perspectiva bíblica, não é apenas um sentimento, é uma decisão espiritual de liberar a dívida moral de alguém, mesmo quando a dor seja real. Eu vi um vídeo, né, acho que é bem famoso na internet. Um rapaz passa de moto e uma criança vai pelo meio da rua e, sem culpa nenhuma, aquele rapaz atropela a criança. Aquela criança fica desfalecida, é levada ao hospital e ele fica ali, cai em prantos de joelho. E o pai daquela criança olha para aquele motorista, aquele motoqueiro ali, chorando em prantos, em vez de acusá-lo, em vez de reprimi-lo ali, né, constrangê-lo publicamente, ele vai lá, se ajoelha com ele e dá um abraço nele, dizendo assim: eu te perdoo, você não tem culpa. E mesmo que você tivesse culpa, eu lhe perdoaria. A criança, eu não tenho notícia, não tenho fatos se ela sobreviveu ou não, mas pelo que eu vi, foi um atropelamento não muito grave. Ele vinha em uma velocidade razoável, né, numa via arterial, e mesmo assim, não sabendo o estado da saúde do seu filho, da sua filha, acho que era uma menina, ele abraçou e pediu perdão, batendo nas costas. Isso é o significado de perdão genuíno, de um perdão cristocêntrico ali. Mesmo ferindo o seu ente querido, o seu filho, que é um pai que tem mais de precioso nesse mundo, né, ali, a sua descendência, ele resolveu liberar o perdão na mesma hora ali. Ele nem pediu perdão. Ele, contrito ali no chão, se derramando em lágrimas, tipo com remorso, como se tivesse culpa. Ele não teve culpa, ele não teve intenção. A culpa foi dele, óbvio que bateu, mas ele não teve a intenção, o dolo, né? Mas mesmo assim, o pai recebeu nos seus braços. O exemplo supremo que nós devemos seguir não é homens. Homens podem até nos inspirar, né? Pode até nos admirar, aquela pessoa que libera o perdão, como nesse caso aí, mas o nosso exemplo supremo é o Senhor Jesus Cristo. O maior modelo de perdão é o próprio Jesus, que na cruz proferiu aquela frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essas 7 palavras, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, representa realmente o que significa o perdão. Aqueles centuriões romanos, junto com os fariseus do judaísmo, zombando dele: tu não é o Cristo, então desce daí. Então, o nosso modelo supremo é Cristo. Mesmo sendo injustamente acusado, espancado e crucificado, Cristo resolveu perdoar. Isto nos ensina o quê? O perdão não depende do arrependimento imediato do outro. O perdão não ignora a dor, mas entrega a Deus aquele sentimento. O perdão é um ato de amor sacrificial. Foi o que Cristo fez por nós na cruz. E o tamanho do sacrifício não deve ser ignorado, não deve ser colocado de lado, deve ser praticado. Não adianta a gente ouvir somente a palavra, sem praticar o perdão. O perdão como condição espiritual. Jesus deixa claro que o perdão não é opcional para o cristão. Em Mateus 6, versículo 14 e 15 diz: porque se perdoarem aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, se nós queremos o perdão de Cristo pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, nós devemos perdoar também aquelas pessoas que nos ferem.
Se elas vão se arrepender ou não, isso é problema delas. Mas a nossa obrigação como cristão é liberar o perdão e perdoar quando vier até nós, quebrantados, ali arrependidos, né? Então, cabe a nós liberar o perdão. Isso não significa que compramos o perdão de Deus, mas que quem foi realmente perdoado por Deus vive perdoando. A falta de perdão se revela um coração ainda não transformado. Se você não consegue liberar o perdão, mesmo aquela pessoa que não se arrependeu, significa que você não foi transformado pela palavra, pelo sangue de Cristo. A sua mente não foi restaurada. Infelizmente, é difícil, é como estou dizendo, é muito difícil. Mas é o que nos liberta e que nos faz seguir na caminhada cristã, é nós liberarmos o perdão. A parábola do servo implacável, em Mateus 18, né, Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar? Até 7, como eu falei agora há pouco. Aí Jesus diz negativo, 70 vezes 7. 490 vezes aquela pessoa, entendeu? Então é um número que é razoável, né, para a nossa vida cristã, nossa caminhada, é o IDH de 75, 77 anos. Na parábola, o homem é perdoado de uma dívida enorme, mas não perdoa uma dívida pequena de outro, como foi do servo, né, implacável lá, né, ele devia uma dívida, né, impagável se fosse mensurar aqui economicamente, né, em real ou em dólar, mas significa que a dívida era o pecado, era imperdoável. E o servo ali perdoou, Deus perdoou. Mas quando veio o seu escravo, ali, alguém que devia uma quantia, algum valor irrisório, isso significa o quê? Alguma mágoa, algum ressentimento, né? Ele não quis perdoar. Então isso mostra que não foi transformado, não aprendeu nada com a sabedoria do alto. Resultado, ele foi condenado. E lição moral, central, quem recebe graça precisa viver na graça. Se a graça chegou até você através do perdão, receba essa graça, mas também transmita graça através das suas palavras. Infelizmente, há pessoas dentro da igreja, cristãos, que têm as suas palavras ásperas, né, ríspidas com outras pessoas. Pastores que, ao invés de usar as suas palavras temperadas com sal, né, com mansidão, com piedade, com amor, muitas das vezes é áspero nas suas palavras, publicamente até. E para ele está tudo correto, porque ele é autoridade ali. Eu que sou autoridade. Isso demonstra que ele é o quê? Um fariseu apenas. Ele que é o certo, ele é um servo que foi escolhido. Ele que vem pedir perdão para mim, porque eu só repreendi ele, entendeu? Então não há piedade, não há um auto-reconhecimento do pecado. Existem muitos pastores que magoam pessoas dentro das suas igrejas. E eles usam desculpa que não querem ser repreendidos, não querem ser disciplinados, mas não é porque eles cometem um erro, vamos dizer assim, um pecado, que eles vão ser, as ovelhas podem ser tratadas de qualquer modo. Não, tem que ser disciplinado com amor, com graça e com piedade. Segundo a maneira que a Bíblia ensina, com amor. Não com rispidez, não com julgamento, não apontando o dedo. Você é o errado, você é isso, você é aquilo, entendeu? O perdão não é fingir que nada aconteceu, justificar o pecado, relativizar o pecado. Não, ele é pecador, então deixa. Ele fala, não, deixa aí, dá um tempo a ele. Não, negativo. Temos que disciplinar, né? Tanto pela vida pastoral como a congregação ali. Tem que disciplinar. Sentir vontade de perdoar primeiro, né? O perdão não é sentir vontade de perdoar primeiro. Restaurar automaticamente a confiança. Então não significa que alguém que lhe feriu profundamente, que você liberou o perdão, que você vai ter esse contato de novo, aquele relacionamento. É possível? Às vezes sim, é possível. Se aquela pessoa realmente se arrepender, mostrar que com o tempo, né, com o tempo ali, você pode adquirir a confiança daquela pessoa. Mas de imediatamente, assim, de imediato, é um pouco difícil. Até pela quebra de confiança. Então, restaurar automaticamente a confiança não é perdoar. Perdoar é você liberar o perdão, mas também não é automaticamente você confiar naquela pessoa de novo. É sim uma decisão de obedecer a Deus, abrir mão da vingança. Então se ele fez mal para mim, então vou fazer mal para ela. Então se ele falou de mim, então vou falar mal dela também, daquela pessoa. Pagar na mesma moeda, isso não existe. Entregar a justiça nas mãos de Deus. É isso que o cristão faz. É a Deus que pertence a vingança. O perdão e a cura interior. A falta de perdão gera amargura, prisão emocional e distanciamento de Deus. Muitas pessoas contemplam
que não consegue liberar o perdão causa até doenças fisiológicas. Ansiedade, amargura, angústia, depressão. Quando pensa naquela pessoa, que vai encontrar aquela pessoa, já não quer ir para o trabalho, já não quer ir para a igreja. Infelizmente é um mal que vai corroendo, como eu disse. É como se você pegasse uma brasa e estivesse segurando aquela brasa ali. Vai lhe corroendo, sua mão vai ficar toda queimada. Ninguém vai ver por fora, mas por dentro está tudo corroído, está tudo queimado. Então é assim que acontece com o espírito. O corpo às vezes não transmite, mas a alma, o espírito ali está angustiado, está depressivo, está triste, porque você não liberou o perdão. Hebreus 12:15 diz: atentando que nenhuma raiz de amargura vos perturbe. Nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de rancor, nenhuma raiz de raiva ali lhe perturbe a vossa caminhada cristã. Então perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. O perdão fala mais da pessoa que libera o perdão do que aquela pessoa que é perdoada. Porque aquela pessoa que perdoa, ela está ali. Ela está no seu lugar, não fez mal a ninguém. E quando ela libera perdão, ela se liberta automaticamente daquela amargura, daquele ressentimento. Último ponto para a gente fechar o nosso estudo aqui, o significado do perdão na igreja de hoje. Na igreja atual, o perdão é essencial para a unidade do corpo, suportando-vos uns aos outros, como foi lido aqui em Colossenses 3,13. Suportando-se, esse verbo suportar, tem dois significados. É apoiar alguém, eu vou te dar um suporte no seu ministério, eu vou suportar você, eu vou lhe apoiar. Ou então tem aquele suportando, aturando realmente um ao outro ali, convivendo um ao outro, convivendo uns com os outros, no amor, na alegria, na compaixão, na piedade. Sem perdão não há comunhão verdadeira. É como se você cantasse hinos de adoração, mas com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. E aquela pessoa que magoou também, sabendo que aquela pessoa magoou outra pessoa, está lá adorando o Senhor, está orando ao Senhor, está pregando muitas vezes no púlpito. Infelizmente, Deus não recebe aquela adoração, não recebe aquela oração, não recebe aquela pregação. Infelizmente, vai ter um preço muito grande que a gente só vai descobrir no futuro e muitas vezes a gente nem sabe por que é que vai acontecer aquilo ali. Testemunho ao mundo. Então, o significado do perdão na igreja significa para a unidade do corpo. Segunda, testemunho ao mundo. Uma igreja que não perdoa contradiz o evangelho que prega. Como é que pessoas incrédulas do mundo vão ver aquelas pessoas, irmão, dentro da igreja que causam contenda e não se perdoam? Eu participei de uma igreja, né, que o líder de lá era famoso por magoar membros, né, por motivos torpes e por não fazer do seu ciclo de confiança. Ou seja, ele magoava, falava de qualquer jeito, de qualquer modo, para aquelas pessoas que não eram, digamos assim, não tinham nenhuma vantagem no seu ministério. Não ganhava bem, não era uma pessoa importante. Então, se aquela pessoa pisasse no calo dele por qualquer motivo, ele já era áspero, já abria a palavra lá, já colocava palavras com julgamento, com rispidez, entendeu? Com um tom áspero, sem piedade, e fazendo com que os membros saíssem perturbados, até desigrejados. E eles, não, a culpa não é minha, não, a culpa é deles, entendeu? Então esse pastor, infelizmente, está incorrendo em um pecado que ele não sabe a dimensão. E nem pedir perdão, mesmo ele sem ter errado, pedir perdão. Rapaz, fulano saiu da minha igreja, cara, não, eu vou lá pedir perdão a ele. Né? Ele está desigrejado, eu vou pedir perdão. E um pedido de perdão sincero, autêntico. Não de sorriso como Judas fez. Ele teve remorso, Judas, diferente de Pedro. Ele se arrependeu. Não é à toa que ele foi restaurado. E Judas se enforcou. Então, assim, há líderes que magoam, há membros líderes de ministério que usam do seu cargo, diáconos, né, presbíteros, pastores, né, que usam dos seus cargos para magoar propositalmente uma pessoa. Infelizmente, membros que são mais humildes, membros que são mais tímidos, membros que às vezes contestam alguma doutrina da Bíblia, e se ele não aceitar, você que é o errado, você que é a ovelha negra. Então, atentemos a isso também, e que nós possamos ajudar, ser suporte dessa pessoa, possamos suportar essa pessoa também. Terceiro significado do perdão na igreja de hoje: maturidade espiritual. Crentes maduros não são os que nunca se ferem, são os que sabem perdoar
como Cristo. Na nossa caminhada cristã é impossível a gente não se magoar dentro da igreja. É impossível, porque vai haver pessoas, infelizmente, não transformadas, não regeneradas pelo Espírito Santo. Vai ter pessoas convencidas e não convertidas. Vai haver muitas pessoas por estar lá na igreja com cargo pastoral, com cargo oficial da igreja, que está lá por ser convencido, por modismo, não por convertido realmente em Cristo. Então, crentes maduros não são os que nunca se ferem, mas sim aqueles que perdoam como Cristo perdoou. E como praticar o perdão na prática, irmãos? Ore por quem te feriu. Ore. Se você vier com aquela raiz de amargura, lembrando coisas ruins, ore. Liberte a sua mente. Segundo, decida perdoar mesmo sem sentir vontade. Não é a nossa vontade que vai liberar o perdão. Lembre-se do quanto Deus te perdoou. De onde você está no lamaçal, quantas coisas você fez de errado, quantas coisas ruins você assistiu, quantos lugares você andou, quantas palavras você disse de ruim, quantos palavrões. Então lembre-se de que Deus perdoou, o quanto Deus te perdoou. Quarto ponto, evite reviver constantemente a ofensa. Perdoar não significa ter amnésia ali, eu vou esquecer, não. É evitar você ter pensamentos ruins sobre aquele fato, sobre aquela ocorrência. Evite reviver constantemente. Isso também se resume ao ambiente também naquele lugar. É como eu falei, ambiente, infelizmente, que quando o ministério está corrompido, né, o pastor é o reflexo da igreja, e se o pastor é uma pessoa impiedosa, uma pessoa que não tem graça, que não tem piedade, que não tem humildade, aquelas pessoas que são lideradas por elas também, vai assistir no direito de não fazer isso também. Então, quando a pessoa, às vezes, está em contenda, né, alguém te feriu, só lhe resta o quê? Sai fora. Não está no convívio daquele lugar. Então, evite reviver constantemente a ofensa. Às vezes, você tem que sair do lugar, seja da escola, pedir transferência, né, de uma sala para outra. Você que é jovem, e eu sou professor, e eu já vi muito isso, né, contendas ali, fofocas, tal, que um aluno tem que pedir transferência para o diretor, com a presença dos pais ali, que não dá mais certo a convivência. Tem que evitar aquela, digamos assim, aquela situação constantemente, diariamente. E o último, busque reconciliação quando possível. Há casos em que é impossível ter a reconciliação por causa do pecado, da prática do pecado do outro. Aquela outra pessoa não reconhece que perdoou, que não reconhece que te feriu, não reconhece que lhe magoou, não reconhece o pecado, o quão grave foi que ele te feriu, o quão a ferida foi profunda. E nesse caso não tem como reconciliar. Mas há casos que há como reconciliar, como foi o caso agora de Philip Yancey, né, que adulterando durante 8 anos com uma pessoa próxima da igreja, confessou seu pecado, a esposa o perdoou e os dois, estão juntos. Infelizmente caiu, né? Era um grande pregador, um grande escritor, tem alguns livros dele, até indiquei em vídeos anteriores dele. Mas é possível sim haver a reconciliação. Há casos em que não dá certo a reconciliação. Aí, infelizmente, você tem que liberar o perdão e pedir a Deus misericórdia, muita graça, muito amor para viver a sua vida, né? E a conclusão que a gente pode fazer desse estudo de hoje, o perdão está no centro do Evangelho. O perdão é o que resume, é a graça de Deus para comigo e para com você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que morresse no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos os pecados de toda a humanidade. Então, o perdão está no centro do Evangelho. Você foi perdoado por Deus através do sangue de Cristo. Agora você é chamado para viver esse mesmo perdão e liberar perdão a outras pessoas. Quem entende a cruz não vive preso à ofensa. Se você entendeu a mensagem do Evangelho, você vai liberar perdão, aconteça o que acontecer. Aconteceu um fato que me chocou, né, ultimamente, que foi a morte do grande ativista político, né, e cristão também, Charlie Kirk, morreu um tiro, né, de um extremista de esquerda, e porque não aceitava a opinião contrária. E a esposa, né, a Erika Kirk, uma jovem, num dia
de homenagem à vida dele, né? Lá nos Estados Unidos, Donald Trump, tudo, os políticos, né? As pessoas organizaram num estádio, e uma frase muito difícil que a esposa, a viúva, né, do Charlie Kirk teve que falar, teve que praticar, porque Cristo a ensinou aquilo. E ela disse: aquele jovem homem que matou meu marido, eu o perdoo. E mesmo ali ela correndo em lágrimas, ela perdoou. Aí eu pergunto a você, será que seria possível um relacionamento entre a viúva e o assassino do seu marido? Se ele saiu, quando ele sai um dia, mesmo arrependido, será que seria possível ela conviver com quem ceifou a vida do seu marido, do pai das suas filhas? É impossível, né? É impossível. Nós somos humanos, nós temos o Espírito Santo, mas nós somos humanos ainda. É difícil confiar de novo numa pessoa dessa, mesmo ela tendo pagado pelos seus erros, mesmo ela tendo se arrependido, né? Mas é difícil uma convivência dessa. Mas o que importa é que ela liberou o perdão sem nem ter pedido perdão publicamente. Ele não pediu perdão. E é bem difícil para uma pessoa liberar o perdão. Mas é o que Cristo nos ensina, a perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, que você possa tirar desse estudo perdoe. Em qualquer caso, libere o perdão, mesmo que aquela pessoa não mereça, porque também nós não merecíamos o perdão de Deus, e Ele nos perdoou, apesar das nossas transgressões, nossos delitos e pecados. Então, que você possa sentir esse ato de perdoar quem te ofendeu, amém? Então, eu queria indicar, para finalizar o nosso estudo, 3 livros, tá? 3 livros. Esse livro aqui é um livro muito bom, excelente esse livro aqui, tá? Eu já li ele e eu já pratiquei, né? Eu aprendi não só por causa desse livro, pelo conteúdo que ele tira da Bíblia aplicado aqui. Então eu indico esse livro aqui, Perdão Total, um livro para quem não se perdoa e para quem não consegue perdoar. Aqueles casos também que a pessoa comete algumas falhas na sua vida, né? E não consegue se perdoar, se Cristo já tendo perdoado. Então esse livro aqui é um essencial, é muito bom, tá? Eu recomendo esse livro que fala sobre perdão. Esse outro livro aqui, que fala sobre encontrando Deus no tempo da dificuldade, decidindo pela confiança e esperança quando não enxergamos o caminho. Um livro excelente também, uma leitura que você lê assim em 3 dias, né? Você lê, eu faço geralmente resumos dos livros, né? Eu marco o texto, faço até pregações, né, sobre o conteúdo. Então aqui fala sobre o sofrimento, encontrando Deus no tempo de dificuldade, né, que é baseado em algumas passagens no Salmo 13, né? Então, encontrando Deus, muitas vezes a gente imagina que no tempo de sofrimento e dificuldade Deus está distante. Não, Deus está falando com nós também, assim como falou com Jó, assim como falou com o apóstolo Paulo, né? E com Cristo, então, com vários homens ali e mulheres na Bíblia, né? É através na dificuldade que se manifesta realmente a verdadeira fé. Então, outro último livro aqui que eu queria indicar é isso aqui, ó, 9 Provas de Autenticidade Cristã. Um livro excelente, magnífico também, tá? Eu já li 2 vezes, é muito excelente esse livro aqui. Já fiz algumas pregações baseado em passagens dele, né? Algumas pregações, né? Um livro muito bom, excelente leitura, de Patrick Dugan, tá? Então esse livro aqui, 9 Provas de Autenticidade Cristã, e diz assim o subtítulo: você possui as marcas que identificam o verdadeiro cristão? Então você vai fazer uma autoanálise. O perdão é uma delas, né? O perdão seria uma delas, para que você realmente se identifique como um verdadeiro cristão, tá certo? Então esses 3 livros aqui eu indico, né? Esse livro aqui fala sobre o nosso tópico do estudo de hoje. Então, que Deus abençoe vocês, tá? Curta, eu peço aí que você curta o vídeo, comente, né? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para quando tiver mais vídeos aí, você ficar por dentro do nosso conteúdo, tá certo? Então, eu sou o missionário Ricardo Salles e peço a Deus, né? Intercedo por cada um aqui dos inscritos, para que Deus abençoe cada um, que tenha manifestado todos os dias a graça dele na sua vida. Que o Espírito Santo abunde ricamente no coração de cada um de vocês. Deus abençoe.